Capítulo 1. Parte 3. O posto de gasolina no fim do arco-íris. Nos dias que se seguiram continuei transtornado. Sentia-me frágil e deslocado na presença daquele homem e irritado com o modo como ele me tratava. Ele parecia estar sempre me subestimando. Eu não era criança. Por que teria que bancar o imbecil, sentado num posto de gasolina, pensei, enquanto ali, no meu território, era admirado e respeitado. Treinei com mais afinco que nunca, meu corpo febril queimava enquanto eu perseverava na rotina diária. Contudo, a rotina tornara-se, de certa forma, menos gratificante que antes. Todas as vezes que eu aprendia um movimento novo, ou recebia um elogio, lembrava-me de que aquele homem me jogara no sofá enquanto eu estava em pleno ar. Hal, meu treinador, ficou preocupado comigo e quis saber se havia algum problema. Tranquilizei-o, garantindo-lhe que estava tudo bem. Mas não era verdade. Perdera a vontade de sair para me divertir com os colegas de equipe. Estava confuso. Naquela noite sonhei novamente com a morte, só que havia uma diferença. Sócrates aparecia vestido com apuro, rindo desdenhosamente e apontando para mim uma arma que disparava. Do cano saía uma bandeira com a palavra BUM. Acordei rindo, para variar. No dia seguinte encontrei um bilhete na caixa de correspondência que dizia apenas: Segredos do telhado. Quando Sócrates chegou naquela noite, eu já o esperava, sentado nos degraus do posto. Preferi ir mais cedo para fazer algumas perguntas sobre Sócrates aos empregados diurnos, para tentar descobrir seu verdadeiro nome, talvez até onde morava. No entanto, eles nada sabiam sobre ele. E quem se interessa? Perguntaram um deles, bocejando. É apenas mais um velho que gosta de trabalhar à noite. Só que tirou o blusão de couro. E então? Adiantei-me. Finalmente vai me contar como subiu ao telhado. Vou sim, acho que você está pronto para ouvir. Disse seriamente. No Japão antigo, existia um grupo de elite de assassinos guerreiros. Ele proferiu a penúltima palavra com um silvo, fazendo-me perceber o silêncio misterioso oculto nas sombras da noite. Comecei a sentir novamente o formigamento no pescoço. Esses guerreiros Prosseguiu. eram chamados ninjas. As lendas e a reputação que os cercavam eram terríveis. Dizia-se que podiam transformar-se em animais, que eram capazes até de voar, apenas distâncias curtas, é claro. É claro, concordei, sentindo a porta para o mundo dos sonhos abrir-se com uma lufada gélida de vento. Fiquei pensando aonde ele queria chegar, quando de repente o vi acenar, chamando-me para a garagem em que trabalhava em um carro esporte japonês. Tenho que trocar as velas. Explicou, enfiando a cabeça no capô reluzente. Sim, mas e o telhado? Insisti. Já vou explicar, assim que trocar as velas. Tenha paciência. Vale esperar por aquilo que vou lhe contar daqui a pouco, acredite em mim. Sentei-me e fiquei brincando com uma marreta sobre a mesa de trabalho. De onde estava Sócrates? Ouvi. Sabe, este trabalho é muito divertido, se você realmente prestar atenção. Talvez para ele fosse mesmo. De repente ele pôs as velas no chão, correu até o interruptor de luz, e apagou-a. A escuridão era tão impenetrável que não consegui enxergar nem mesmo minhas mãos, comecei a ficar nervoso. Nunca previa o que Sócrates iria fazer, e depois daquela conversa sobre os ninjas. Só que... Onde você está? Gritou ele, bem atrás de mim. Girei sobre mim mesmo e caí sobre a capota de um Chevy. Eu não sei. Gaguejei. Absolutamente certo. Disse ele, acendendo as luzes. Acho que você está ficando mais esperto. Observou, com um sorriso inoportuno. Balancei a cabeça diante de sua loucura, e sentei-me no paralama do Chevy, dando uma olhada no capô aberto. O interior estava vazio. Sócrates, você pode parar de bancar o palhaço e continuar. Ele prosseguiu, enquanto aparafusava habilmente as novas velas, abria a tampa do distribuidor e examinava os rotores. Esses ninjas não praticavam magia. Seu segredo residia no treinamento físico e mental, mais intenso que se conhece. Sócrates,
aonde você quer chegar? Para saber aonde algo vai dar, o melhor é esperar até chegar ao fim. Replicou ele, continuando com a história. Os ninjas podiam nadar com armaduras pesadas, subiam em paredes altas como lagartos, usando apenas os dedos dos pés e das mãos nas minúsculas fissuras. Criaram cordas engenhosas para ajudá-los na escalada, escuras e quase invisíveis, e usavam métodos inteligentes para se esconder, bem como truques para confundir, iludir e escapar. Os ninjas Acrescentou finalmente. eram grandes saltadores. Agora sim estamos chegando a algum lugar. Disse eu, quase esfregando as mãos de excitação. O jovem guerreiro, ainda criança, era treinado para os saltos da seguinte maneira. Davam-lhe uma semente de milho e mandavam que fosse plantá-la. Quando o brotinho começava a crescer, o jovem guerreiro saltava várias vezes sobre ele. Todos os dias o brotinho crescia, e todos os dias a criança saltava. Logo o brotinho tornava-se maior que a criança, mas ela não se detinha. Finalmente, se não conseguia saltar, recebia uma nova semente e começava tudo de novo. Por fim, não havia brotinho que o jovem ninja não conseguisse saltar. Bem, e então? Qual é o segredo? Perguntei, aguardando a revelação final. Sócrates fez uma pausa e respirou fundo. Como você vê, o jovem ninja praticava com caules de milho, e eu com postos de gasolina. O silêncio caiu sobre a sala. Então, repentinamente, a risada musical de Sócrates ressoou pelo prédio. Riu tanto que precisou apoiar-se no Datsun em que estivera trabalhando. Então é isso, é. Era isso que tinha para me contar sobre o telhado. Dan, isso é tudo o que você pode saber, até saber como se faz. Respondeu ele. Está querendo dizer que vai me ensinar a saltar para o telhado? Perguntei, repentinamente animado. Talvez sim, talvez não. Por enquanto, pode me passar a chave de fenda. Atirei a chave de fenda, e juro que Sócrates agarrou-a em pleno ar, olhando para o outro lado. Concluiu o trabalho rapidamente e lançou-a para mim, gritando. Agarre. Não consegui segurar a ferramenta, que caiu no chão com estrépito. Era exasperante. Eu não sabia até onde poderia suportar aquela situação ridícula. As semanas se passaram rapidamente e minhas noites insones tornaram-se comuns. De alguma maneira consegui acostumar-me. E houve outra mudança. Descobri que minhas visitas a Sócrates estavam se tornando mais interessantes do que os treinos de ginástica. Todas as noites, enquanto cuidávamos dos carros, ele punha gasolina, eu limpava os vidros e ambos brincávamos com os clientes. Sócrates me incentivava a falar sobre minha vida. Ele era estranhamente discreto a respeito da vida dele, respondendo a minhas perguntas sempre com um depois sucinto, ou com mentiras. Quando perguntei por que estava tão interessado nos detalhes da minha vida, disse: Preciso entender suas ilusões pessoais, a fim de conhecer a gravidade da sua doença. Teremos de limpar a sua mente, e só então a porta para o caminho do guerreiro poderá se abrir. Não toque na minha mente. Eu gosto dela do jeito que é. Se realmente gostasse, você não estaria aqui, agora. Você mudou a sua mente inúmeras vezes no passado. Logo realizará uma mudança mais profunda. Depois disso, decidi tomar muito cuidado com aquele homem. Não o conhecia bem e ainda não sabia até onde ia sua loucura. De certa forma, o estilo de Sócrates mudava constantemente. Nada ortodoxo, humorístico, até mesmo bizarro. Certa vez ele saiu correndo, e gritando só porque um cachorrinho branco tinha urinado nos degraus do posto, bem no meio de uma preleção acerca dos benefícios supremos do domínio de si, e da serenidade inabaláveis. Em outra ocasião, cerca de uma semana mais tarde, depois de passarmos a noite inteira acordados, caminhamos até Straverry Creek, e ficamos na ponte, contemplando o regato, que transbordava com as chuvas invernais. Qual será a profundidade do regato hoje? Observei casualmente, fitando distraído as águas aceleradas. Em seguida já estava chapinhando na água marrom, enlameada e revolta. Ele me atirara da ponte. E então, qual é a profundidade? O suficiente, disse, cuspindo água e arrastando-me com minhas roupas encharcadas até a margem.
Tudo aquilo por causa de uma reflexão inconsequente. Anotei para mim mesmo. Manter a boca fechada. Com o passar dos dias, comecei a perceber cada vez mais diferenças que havia entre nós. No posto, eu devorava barras de chocolate quando sentia fome, só que mastigava uma maçã fresca, ou uma pera, ou fazia um chá de ervas. Eu me remexia no sofá enquanto ele permanecia sentado tranquilamente em sua cadeira, como um Buda. Meus movimentos eram desajeitados e ruidosos comparados ao modo como ele deslizava suavemente. E ele era um velho, veja bem. A cada noite aguardavam-me pequenas e variadas lições, às vezes até o amanhecer. Uma noite cometi o erro de criticar o pessoal da faculdade, não muito gentil comigo. Ele disse suavemente: É melhor você assumir a responsabilidade por sua vida em vez de culpar outras pessoas, ou as circunstâncias, por suas dificuldades. Se abrir os olhos, saberá que seu estado de saúde, a felicidade, e tudo o que acontece na sua vida, em grande parte, foi causado por você, consciente ou inconscientemente. Não sei o que você está querendo dizer, mas acho que não concordo. Conheci, certa vez, um sujeito como você. Em uma obra no meio-oeste, quando soava o apito da hora do almoço, todos os trabalhadores sentavam-se à mesma mesa para comer. E com singularidade, Sam abria sua marmita e começava a reclamar. Filho da mãe! Gritava, sanduíches de pasta de amendoim e geleia, de novo, não. Odeio pasta de amendoim e geleia. Sam se queixava dos sanduíches de pasta de amendoim e geleia, dia após dia, até um de seus colegas de trabalho finalmente lhe dizer: Pelo amor de Deus, Sam, se você detesta tanto pasta de amendoim e geleia, por que não pede para sua mulher fazer algo diferente? Que história é essa de minha mulher? Replicou Sam. Não sou casado. Eu mesmo faço os sanduíches. Sócrates fez uma pausa, e acrescentou: Como você vê, todos fazemos nossos próprios sanduíches nesta vida. Disse, estendendo-me um saco de papel pardo com 2 sanduíches. Quer sanduíches de queijo e tomate, ou tomate e queijo? Indagou, abrindo um sorriso largo. Oh, tanto faz, retribuiu o gracejo. Enquanto comíamos, Sócrates disse: Quando você assumir a inteira responsabilidade pela sua vida, poderá tornar-se completamente humano, tornando-se humano, poderá descobrir o que significa ser um guerreiro. Obrigado, Soc, por alimentar-me o pensamento e o estômago. Fiz uma reverência pretensiosa, vesti a jaqueta e fiz menção de ir embora. Não aparecerei durante algumas semanas. Estão chegando as provas finais. E também tenho muito em que pensar. Antes de ele ter tempo de fazer qualquer comentário, despedi-me com um aceno e fui para casa. Absorvi-me com as últimas aulas do semestre. Dediquei-me com afinco ao treinamento no ginásio. Sempre que tinha algum tempo livre, meus pensamentos e sentimentos começavam a agitar-se. Senti os primeiros sinais daquilo que iria se tornar o sentimento crescente de alienação no meu dia a dia. Pela primeira vez na vida tinha de escolher entre 2 realidades distintas. Uma louca, a outra, equilibrada. Só que simplesmente não sabia qual era o que, por conseguinte não me comprometia com nenhuma das duas. Não conseguia afastar a sensação cada vez mais forte de que talvez, apenas talvez, Sócrates não fosse tão excêntrico, afinal. Talvez a descrição que fez de minha vida estivesse mais certa do que eu imaginara. Passei a ver realmente como eu agia com as pessoas, e o que vi começou a perturbar-me. Externamente eu era bastante sociável, mas, na verdade, preocupava-me apenas comigo mesmo. Bill, um de meus melhores amigos, caíra do cavalo e quebrara o pulso. Rick aprendera um salto mortal de costas em espiral, no qual estivera trabalhando há um ano. Senti a mesma resposta emocional em ambos os casos. Nenhuma. Sob o peso de um crescente autoconhecimento, meu amor próprio decrescia rapidamente. Uma noite, pouco antes das provas finais, ouvi uma batida na porta. Fiquei surpreso e feliz ao ver Suzy, da pasta de dentes, a loura, chefe de torcida, que não encontrava há semanas. Percebi então como andava solitário. Não vai me convidar para entrar, Dani? Ah! Sim. Estou contente em vê-la. Sente-se, deixe-me guardar seu casaco.
Quer comer alguma coisa? Ou beber? Ela apenas me olhava. O que foi, Suzy? Você parece cansado, Dani, mas Estendeu a mão e tocou o meu rosto. tem alguma coisa. Seus olhos estão diferentes, de alguma maneira. O que foi? Toquei o rosto dela. Fique comigo esta noite, Suzy. Pensei que você nunca iria pedir. Trouxe minha escova de dentes. Na manhã seguinte, virei-me e aspirei o perfume dos cabelos despenteados de Sui, doce como palha de verão, e senti sua respiração suave no meu travesseiro. Devia estar me sentindo bem, pensei, mas meu estado de espírito era sombrio como a neblina que encobria o sol lá fora. Nos dias seguintes, Sui e eu passamos muito tempo juntos. Acho que não era boa companhia, mas a disposição de Sui era suficiente para ambos. Algo me impedia de falar a respeito de Sócrates. Ele pertencia a outro mundo, do qual ela não fazia parte. Como ela poderia entender, se nem mesmo eu sabia o que estava me acontecendo? As provas finais chegaram e passaram. Saí-me bem, mas já não estava me importando. Suzy foi passar as férias em sua casa, e eu fiquei contente por estar sozinho. As férias da primavera passaram rápido, e os ventos quentes começaram a soprar nas ruas sujas de Berkeley. Eu sabia que estava na hora de voltar para o universo do guerreiro, para aquele posto de gasolina pequeno e estranho, quem sabe dessa vez mais aberto e humilde que antes. Contudo, agora eu tinha certeza de uma coisa. Se Sócrates viesse novamente com sua esperteza, eu revidaria.